Olá, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Papo com Ela. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento tóxico entre pais e filhos e como impor limites nesse processo e também o que deve ser feito para que a gente tome as rédeas da nossa própria vida e decida os caminhos que a gente quer trilhar, uma vez que a gente sabe que existem muitos fatores que influenciam nesse processo. A gente também vai falar sobre artesanato cuiabano e o filho que herdou o ofício do pai e dá seguimento através de uma loja ali no Bela Vista. A gente vai falar sobre a arte do crochê, que a gente também aborda aqui o lipedema, essa doença crônica que muitas vezes pode ser confundida com a celulite. Então, prepara o teu café e vem comigo que tem muita informação no papo hoje. Existe um mito de que todos os pais fazem sempre o que é melhor para os filhos. No entanto, é preciso pontuar que, em alguns contextos, essa relação pode abrigar comportamentos considerados tóxicos e até mesmo abusivos. Mas como lidar com essa situação? É possível impor limites? É isso que a gente vai entender com a nossa convidada de hoje aqui do Papo com Ela, a psicoterapeuta e educadora Carolina Amorim. Carol, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar desse assunto que é delicado, mas que exige uma discussão, que é esse relacionamento entre pais e filhos, quando isso não está muito legal, que pode trazer um aspecto abusivo, até mesmo tóxico, né, dentro dessa relação. O que a gente pode considerar, se é que eu posso te pedir isso, né, como uma relação que não está saudável, né, que acende aquele alerta e que eu preciso, de alguma maneira, tentar procurar o equilíbrio quando a gente está falando de filhos e pais? Michele, primeiro ponto é eu não sinto paz. Quando eu não sinto paz, quando eu não sinto o mínimo de fluidez, quando aquilo não é leve, pelo contrário, já existe um receio, existe aquela sensação de que, poxa, para eu estar lá, talvez eu precise estar mais preparada. Emocionalmente, hoje eu não estou disponível porque eu sei que eu vou chegar lá e vou ter esses desafios tais e tais e tais. Então, quando a gente não tem esse primeiro momento de paz naquele contexto, naquela união, naquela relação, naquela convivência, pode ser pessoas que ainda moram juntos ou que já não moram mais juntos, né? Mas entre pais e filhos existe a convivência. Então, sempre que eu não tenho paz, é a hora de eu acender um alerta e me perguntar o que nessa estrutura não me favorece, nesse sentido. E a gente costuma dizer que assim, ou se tem, né, aquela ideia bastante romântica de que os pais sempre procuram o melhor para os seus filhos, né? Ou sempre se doam na medida de que buscam uma boa educação, uma boa estruturação desse ser como indivíduo. Quando a gente se depara com essa relação que não está muito legal, isso é uma coisa deliberada, Carol, ou isso acontece sem que esse genitor perceba? Olha, pode ser um e outro, né? Isso também depende muito de contexto. Essa questão de os pais sempre querem o melhor para o filho, muitas das vezes, o que não foi feito? Eu não perguntei o que é o melhor para o filho. Então, eu parto do meu melhor. Isso está errado? Não existe certo e errado nesse contexto, né? Porque ser pai e mãe também é aprender a dirigir com o carro andando, né? Está ali, existe um compromisso, um comprometimento e um amor, normalmente um afeto. Não em todas, mas o afeto é base dessa relação, na imensa maioria dela. Então, pode ser que esses pais tenham apenas se esquecido de lembrar que existe um indivíduo ali. O filho não é uma continuidade do pai e da mãe em algum nível, porque ele é um indivíduo com as suas próprias perspectivas, necessidades, buscas, escolhas. E aí, se eu quero fazer o melhor para o meu filho, mas eu estou tolhindo, estou podando, eu estou diminuindo isso para que ele caiba no que eu penso enquanto mãe ou pai, que é melhor para ele, então eu estou esquecendo de enxergá-lo como um indivíduo. E aí, nesse ponto, não vai existir um equilíbrio, não vai existir. Até porque, para todos nós, o primeiro compromisso é com a gente mesmo. Então, a pessoa que está ali enquadrada naquilo que a família entende que é o melhor para ela está encaixotada, ela não é vista, e ela não consegue ter esse contato com ela mesma. Porque toda vez que ela vai ter, não, mas é melhor você não pensar assim. Não, mas é melhor você não fazer por aí. Mas isso que você está fazendo não faz o menor sentido. Mas você vai aceitar esse casamento desse jeito? Mas você vai aceitar essa esposa com essa característica? Então, quer dizer, eu já trago o meu contexto,
o meu julgamento, como pai e mãe, né? Uhum. Sem sequer permitir que o filho pense, traga, fale, viva, experiencie, ainda mais numa idade adulta. É isso que eu queria te perguntar, porque assim, a gente percebe nessa nova geração que existe um excesso de proteção dos filhos, né? Na fase quando eles estão mais pequenininhos, que não permite justamente isso que você está dizendo pra gente, vivenciar, né? Experienciar, tocar a vida, né? E tirar as suas próprias conclusões. E isso vai se prolongando, chegando na vida adulta. A gente vê muitos casos em que há uma interferência, por exemplo, na escolha do curso que se quer fazer de graduação, de não aceitar uma outra perspectiva que aquela pessoa deseja, né? Quando eu não permito essa vivência, Carol, porque a gente escuta muito argumento assim, mas eu já passei por isso, eu quero evitar a dor, né? Nesse pretexto de evitar a dor, o que eu impeço nesse crescimento dessa criança e desse adulto? Eu impeço essa potência de lidar com tudo que pode se chamar de dor. Então, quando eu mino a individualidade de uma criança, de um jovem ou de um adulto que ainda não consegue se posicionar com mais maturidade, eu estou impedindo ainda a potência dele de confiar na capacidade que ele tem de lidar com o transtorno que a vida pode ser que apresente para ele. E eu digo esse pode ser porque, Michele, embora seja uma realidade que nós vivemos ainda no mundo de desafios, né, que o problema vai chegar, porque muito do argumento também é esse, né? Você tem que fazer isso, porque na hora que o problema chegar, você é muito grande, eu não quero que você passe pelo problema, então vem para cá, vai para esse curso. Mas a gente sabe que a realidade, ela é mesmo de desafios, porém, já que a realidade é de desafios, onde está ancorada essa ideia de que eu vou evitar o desafio? É impossível, percebe? Né? É impossível. Então a gente busca aparar uma aresta enquanto pai e mãe, às vezes nessa perspectiva, vou fazer para que meu filho não sofra, que é impossível aparar. E aí o que a gente está vivenciando? Famílias desgastadas. Pais e mães extremamente também sobrecarregados dessa missão de educar. E aí na sobrecarga, o que eu faço? Puxo para mim. Vem aqui, deixa que eu vou resolvendo, porque não pode fugir do meu controle. E a gente não tem controle sobre isso. Então é uma ideia insana e insensata nesse sentido de que eu vou conseguir aparar tudo e aí eu super protejo para que fique sob o meu controle, buscando ter controle de algo que não é do meu controle. E aí reclamo quando esse filho não é independente, né? O filho Poxa, não vai não sai de conquistar autonomia, casa. não tem. Não tem, não é? Nós não estamos fadados ao insucesso. Somos seres muito grandiosos e potentes e capazes de lidar com isso. Acontece que realmente é um retraumatizar eu criar alguém sob um extremo cuidado, além de do limite de equilíbrio, e depois eu querer falar assim, agora você vai. Né? Vai pra vida. Com 19, com 20 ou com 27, porque está assim, acabando acontecendo isso, de idades mais avançadas ainda estarem ali sobre esse ninho, então eu quero agora você vai, mas espera aí, tá me faltando. Né? Tá me faltando. E aí sim, tem quem escolhe romper e vou de qualquer jeito para mostrar para vocês que eu vou fazer alguma coisa, mas eu ainda não vai ser legal. Esse rompimento não tende a dar um bom resultado. E tem quem vai buscar até se anestesiar, vícios, consumo desregrado de bebida, de pornografia, de qualquer coisa. Substâncias legais. Qualquer coisa aí que entre como vício, porque tudo isso eu estou me anestesiando porque a realidade está pesada. E me diz uma coisa, Carol, a gente está dizendo dessa relação que não está legal, que pode se tornar abusiva, mas de que forma eu consigo impor limites, né? Porque assim, considerando que eu estou falando de pai, que eu estou falando de mãe, que muitas vezes eu estou falando dos avós, que são quem são os responsáveis, né, pela educação e pela guarda desse indivíduo, é muito mais delicado poder dizer assim, olha, isso me machuca, isso de alguma coisa me incomoda, isso está tirando a minha paz. Então, como é que eu posso, de uma maneira menos dolorosa, talvez, impor esse limite e mostrar que aquilo de alguma maneira não me faz bem? Primeiro passo nessa questão dos limites é eu ter clareza do que
realmente não me faz bem. O segundo é eu entender que a pessoa que está ali trazendo aquela experiência ruim, ela tem todo o repertório dela. Então eu não quero desrespeitar o repertório dela. Eu só quero dizer que no meu repertório aquilo não está cabendo. Quando eu consigo começar a enxergar as histórias separadas, eu começo a conseguir ter clareza. Eu gostaria que essa fala fosse assim. Eu gostaria que essa condução fosse assim. E aí quando eu venho com o meu pedido do limite, eu não estou dizendo você me faz mal, mas eu digo assim, essa fala aqui me machuca. Entende? E não é sobre o seu conjunto, não é sobre o que você quer para mim, é só que essa fala, na minha perspectiva, não foi boa e não está dando. Então, realmente, é falar, depois que eu já fiz um processo de conhecer o que daquilo me machuca. Né? Então, eu já tenho clareza, e isso muitas vezes, Michele, é escrevendo mesmo, sabe? É escrevendo, é buscando conhecer, é buscando identificar. Porque nessa busca a gente vai trazer o que, inclusive, na comunicação não violenta é muito trabalhado, que é qual é a sua necessidade. A minha real necessidade é de conversar em um tom mais ameno. A minha real necessidade é de poder ficar quieto sem ninguém perguntar por que eu estou ficando quieta. A minha real necessidade nesse momento é de estar ali com esses amigos, de repente, e não me sentir julgado o tempo todo porque alguém discorda daquela relação. Então eu vou buscando entrar nisso, vou olhando para isso, a hora que eu identifiquei, eu preciso trazer. Porque daí é um compromisso maduro de trazer para os outros o contexto. E aí entra aquele olhar, né? Eu não estou desonrando. Isso quer dizer que o outro não vai se sentir desonrado? Não. Pode ser que o outro se sinta. Então o preparo da autoconfiança, ele também vai me dar elementos, musculatura, para eu entender que caso eu traga e o outro ainda se sinta muito desconfortável, se sinta de alguma forma desonrado, esse sentir dele, o máximo que eu vou poder fazer é explicar. Eu não queria que você se sentisse mal. O meu objetivo aqui é te mostrar que nesse ponto não está legal e eu acho que a gente pode melhorar. Claro que são contextos, existem relações que realmente elas precisam de um afastamento, né? Existe um nível aí de desequilíbrio nas relações que pede sim um afastamento, um acompanhamento profissional, muitas das vezes, né? para que a pessoa tome esse fôlego, principalmente ali entre vítima e algoz. A vítima normalmente está mais enfraquecida, né, vamos dizer assim, apesar de que todos nós transitamos nos dois papéis em algum momento, tá? O próprio vitimizar-se muitas vezes é uma agressão, né? Então tem essa relação, mas essa ajuda profissional para que a gente desenvolva clareza e autoconfiança. Então, sem esses dois, não é possível. Não tem como pôr um limite. Né? Não tem como. Quando você fala assim, existem situações em que o rompimento, o afastamento é necessário, você pode dar um exemplo para a gente do que fica tão insustentável que é preciso que cada um tome o seu caminho? Existem adoecimentos psíquicos até hoje, né, que trazem realmente uma indisponibilidade para equilibrar. Então, um exemplo. A gente se fala muito hoje em doenças, tipo narcisismo. A pessoa, quando ela está muito entregue à doença mental, ela dificilmente enxerga a perspectiva do outro. Então, se eu não consigo, o narcisismo seria um exemplo, né? Trazendo um pouquinho mais de prática aí. Ou, de repente, isso falando de uma relação pais e filhos. Às vezes tem um nível muito alto de agressão física. Existem pais que cometem agressões físicas mesmo com filhos já adolescentes e até adultos. Entende? Então isso também, de repente, pede um afastamento. Em que sentido? Para eu me preservar minimamente, eu preciso sair daqui. Ainda não estou preparado para conversar, para trazer meu contexto, para compreender, porém, já é um nível, né, que me desequilibra demais. Me desfavorece muito profundamente. Então também é um caso. Agora, isso é tranquilo, Carol, porque assim, o que a gente escuta muitas vezes é que quando se trata da relação pais e filhos, ainda existe um julgamento muito grande. Julgamento no sentido de você precisa estar com seus pais, você precisa estar com seus filhos, mesmo que essa não seja a melhor opção naquele contexto, como você acabou de colocar pra gente. Então, acaba surgindo um outro problema que essa pessoa também vai ter que lidar. Sim,
Eu tenho 2 casos que eu acompanho, que acredito que pode trazer essa perspectiva, né? Um é uma mãe mãe, então acabou de ter um bebê, e ela tem uma relação aparentemente abusiva com a mãe dela, a avó. Essa avó, ela costuma, assim, trazer julgamentos e criticar até a forma como a mãe entra no elevador com o filho. A hora que acorda, a forma como acorda, o jeito que vai dar banho. Se entrou no elevador daquele jeito, não pode entrar, tem que antes ver se o elevador já parou ali, num nível bastante marcante e tá sempre ali. Às vezes a mãe vai fazer alguma coisa, não, deixa que eu faço daqui, isso aqui eu vou fazer porque você acabou de começar, você não sabe. Então, quer dizer, junta um puerpério com essa relação que já vem de muito tempo, esse abuso ali não nasceu agora, né? Então, junto esses 2 fatores, essa pessoa está devastada e está cada vez mais ali sugada por essa relação com a mãe. Então, é um caso que 90% de chance, considerando a minha experiência com famílias, que daqui a pouco a gente tem uma criança com alto nível ou de crises de raiva, de ódio, alguma explosão, ou de muita introspecção, porque essa criança não está vista. A relação com a mãe está muito desafiadora, certo? E aí é um desafio que está ali emergente, urgente, e que se não tem algum ajuste agora, a gente tem outros problemas talvez piores para lidar. Né? Então, talvez o afastamento seja o melhor caminho. Precisa afastar, o limite me deixa um pouquinho, me deixa ser a mãe, talvez errar, para que daqui a pouco a gente... E às vezes até precisa do marido entrar nessa ajuda aí, para que isso aconteça. Então esse é um caso. O outro caso é de uma sogra que ela também o marido tem uma relação, eles têm uma boa relação, mas é aquela relação que chama-se de boa porque socialmente é muito adequada. Então, nossa, ela é participativa, ela está sempre aqui, tudo que a gente pede, ela acompanha, daí ela está em viagem, ela está dentro do quarto do casal, na hora que o casal vai dormir, ela está acordando o filho para tomar café da manhã, percebe? E aí tem hora que você fala, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, isso já está invadindo Claro, isso aqui é o exemplo, tem uma grande repercussão mais profunda. Então, exemplos de relações. Agora, fácil? Não. E nem simples. Por quê? Porque culturalmente é como se fosse uma desonra. Quando na realidade não é. Entende? Porque se o meu compromisso em deixar o outro melhor está maior do que comigo mesmo, está desajustado. Porque o nosso primeiro compromisso é com a gente. Então, se o meu autorrespeito está em segundo plano e eu estou mais dando um sim para uma convenção, esse sim não é sim. Percebe? É um sim querendo ser não, né? É um sim querendo ser não. Quem fala um sim querendo dizer não, nunca disse sim. Entende? Nunca disse sim. Porque é sempre, eu não quero desagradar, eu não quero ser deselegante, eu não posso desonrar, com uma ideia de honra que muitas vezes está recheada aí de cultura, mas não de auto-amor, de autovalorização, de autorrespeito e também de respeito pela relação, né? Então, respeito a nossa relação. E isso não quer dizer que é adequado, que se eu estou aqui, minha família está aqui, apenas ele vai tomar o café da manhã. Não dessa forma. Talvez, né? Vocês podem combinar um café vocês dois, enfim, em outro momento, mas não assim. Então... O desafio tá cheio, né? Desafio cheio, sim. Mas, Carol, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Você já parou para pensar em quantas vezes seguimos caminhos que não escolhemos de verdade? Em um mundo onde tantas vozes nos dizem o que fazer, como viver e até o que sonhar, é fácil acabar vivendo à sombra das expectativas dos outros. Mas como escapar dessas armadilhas para não se tornar um mero fantoche? É sobre isso que a gente conversa com a psicóloga Dalke Cirali. Dalke, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre esse posicionar-se na vida, sobre esse tomar as rédeas daquilo que a gente gostaria de vivenciar. O que, conversando aqui nos bastidores, você me disse, Michele, trata-se de ter maturidade. A gente sabe que hoje muitas coisas influenciam as nossas decisões e o nosso dia a dia, passando pelas redes sociais, até por quem está nos rodeando. Mas qual que é o risco que a gente corre, Dalke, quando a gente entrega, né, essa condução, esse
o que fazer na mão de terceiros e não na nossa própria responsabilidade. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, né? É um tema muito importante para a gente poder falar, porque muitas pessoas, quando a gente deixa a nossa própria vida, né, na mão dos outros, a gente deixa de existir, né? E isso acontece muito por falta de maturidade, né? O que é a maturidade? Vamos lá, é muito importante a gente falar que maturidade não tem a ver com idade, mas com aquilo que a gente passa ao longo da vida, ou seja, lidar com as frustrações é muito importante para a maturidade. Então, maturidade tem a ver com o número de batalhas vencidas, né? E aí, aonde a gente chega, né? A gente chega com a questão da autoconsciência, né? O que é essa questão da autoconsciência? Ter consciência de si mesmo, ter um autoconhecimento, saber lidar com emoções. Então, eu sempre falo, a maturidade vem, primeiro, com a sabedoria, que é um dom de Deus, né? A maturidade é um fruto da sabedoria, e tendo a sabedoria, a gente adquire automaticamente a inteligência emocional, ou seja, lidar com as nossas emoções. A maioria das pessoas que deixam, né, de existir, vamos falar assim, né, ser um fantoche ali na mão do outro, é por conta de não ter essa maturidade, não ter, por conta do medo, vamos falar assim, muitas vezes busca a aprovação do outro o tempo todo, então tem medo, né, medo de não ser uma pessoa boazinha, de não ser uma pessoa interessante, vamos falar assim, né? Não tem conhecimento de si mesmo, né? Começa com autoconhecimento. Eu falo que tudo começa com autoconhecimento, né? Quando você diz assim, existe um medo, esse seria um medo da rejeição, de não ser aceito, de não pertencer? Exatamente. Que vem aí da infância, né? Muitas vezes da estruturação de personalidade, vamos falar assim, exatamente. É o medo do abandono, o medo da rejeição, porque senão eu vou ser assim, né? Do jeito que essa pessoa quer que eu seja, porque eu não vou ser rejeitada por ela, né? Eu não vou ser abandonada, né? Enfim, geralmente são essas dores. Quando você diz pra gente, né, existe um custo para se viver como fantoche. Quando eu deixo de existir, você usou isso, achei muito forte, né? Quando eu me submeto àquele modelo, eu deixo de existir, porque não tem ali o autoconhecimento, eu não consigo nem saber quais são as minhas vontades. Qual é o prejuízo disso no decorrer da vida dessa pessoa, Dalk? E é possível fazer esse resgate? Sim. Vou dar um exemplo, que o exemplo é mais fácil, né? Por exemplo, num relacionamento. Se você começa, você começa um relacionamento e aí a pessoa, vou dar um exemplo bem simples, a pessoa gosta de pizza e você gosta de sanduíche. Mas você, para agradar o outro, né, por medo aí, né, enfim, da pessoa não gostar de você, por você parecer ser chato, alguma coisa, você fala assim, não, eu também gosto aí de pizza, né, e aí você deixa o seu sanduíche, né, aí um dia normal, você, não, hoje eu vou comer pizza. Vamos comer pizza hoje? Você fala, poxa, eu queria comer o sanduíche, mas tá bom, eu vou comer pizza, né. E o que acontece? Daqui a pouco você até esquece que você gostava de comer sanduíche. Porque você come tanta pizza que você esquece, ou seja, isso é o deixar de existir, né? Qual que é o normal? É ter um equilíbrio aí, né? Hoje eu como pizza, amanhã a gente come sanduíche, né? Isso é um relacionamento normal. Então, eu dou esse exemplo que é algo bem simples para a pessoa entender a complexidade disso, né? Ao longo, ou seja, você deixar de existir, você deixar de ter uma vida, né? Então, é muito importante, tudo começa com a verdade. Eu sempre digo assim, o que é a verdade? É a aceitação daquilo que você é. Eu posso até assim, não gostar de mim, porque não gostar de você, né? Querer ser aquilo que o outro quer que você seja é não gostar de você. Ou seja, eu preciso olhar para mim, para minha verdade e dizer assim, não, essas partes aqui eu não gosto de mim, mas eu posso trabalhar elas então, né? Mas não deixar de existir. Então eu posso sim construir uma nova história, ser autor da minha própria história, e não ser autor na história do outro, né? Ou um fantoche na mão do outro, como eu digo. Mas e por onde passa essa reconstrução, Dalk? Porque assim, a gente está dizendo, né? A partir do momento que a pessoa se coloca nessa posição, ela tem um medo de rejeição, do abandono, ela quer se sentir aceita, ela se submete a uma série de coisas. Por onde passa a estruturação para que ela tenha esse resgate? Para que ela diga, opa, tô aqui, agora eu quero tomar as rédeas da minha vida, daqui para frente sou eu que estou no controle, independente do que o outro pense ou não. Né? Quais são os primeiros passos e por onde está essa fundação mesmo, que vai estruturar todo esse resto? Certo. A pessoa se percebe muitas vezes com o sofrimento, né? Geralmente é com o sofrimento. Por isso que eu falo do amadurecimento. O amadurecimento
é muito sofrimento. As pessoas passar pela vida, né, e lidar com esse sofrimento. Ou seja, eu me percebo, eu estou em sofrimento com isso. Então, as pessoas buscam o quê? O autoconhecimento. Eu sempre falo o primeiro passo. Por isso que a terapia, é você ler livro, é ambiente. Eu falo que ambiente é 80% na nossa vida. A gente precisa ser intencional em buscar ambientes frutíferos, ambientes que nos impulsionam, né? Então, você se percebe ali e eu quero me resgatar disso, né? Então, eu trabalho o meu autoconhecimento, o meu amadurecimento. Em que sentido? Olha só, isso é bíblico, né? Bíblico, o que é? Está lá em Coríntios 13:11, né? Quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino. Agora que eu sou adulto, deixei as coisas de menino. Ou seja, não é Deus que te dá, você deixa as coisas de menino para poder amadurecer. Então você se percebe aí, né? E aí você começa a construir isso. Então é algo assim, como que eu vou dizer para você? É algo que você tem que querer, entende? Você tem que querer, algo seu. Então você... A gente falava que maturidade não tem a ver com a idade, porque muitas vezes se imagina que quanto mais velho, mais maduro essa pessoa ou esse indivíduo está. Mas não é bem assim que acontece, né? Às vezes a gente vê pessoas com uma idade já avançada, mas que não têm essa maturidade necessária. Exatamente, exatamente. É o que mais tem, né? Hoje em dia a gente vê aí adulto de 40 anos totalmente infantis e muitas vezes a gente vê aí um adolescente saindo aí para ser adulto já com pensamentos muito adultos, né? E aí tem justamente o que eu falo assim, o amadurecimento é aquilo que você passa ao longo da vida. A maturidade é como que você lida com cada uma delas, né? Ou seja, como que eu adquiro essa maturidade, não fugindo, enfrentando os problemas de frente, né? Lidando, assim, não, eu tenho esse problema aqui e eu vou lidar, né, com isso. Eu sempre falo assim, adulto faz o que tem que ser feito, criança ainda faz, né? Como só diz, o que quer. Quando você é criança, ainda tem alguém que faça por você. Mas quando você é adulto, o adulto tem que fazer o que tem que ser feito. Se alguém, né, se você falar assim, não vou pra academia, ninguém vai por você, não vai fazer exercício pra você, né? Então, se eu não for buscar autoconhecimento, se eu não... Porque começa com o autoconhecimento, né? Você precisa buscar, se conhecer. Por isso que eu falo que é a autociência, né? De se conhecer como eu lido com as minhas emoções, como eu lido com a negativa a meu respeito, né? Maturidade é isso, é saber dizer não, está instalado na própria vida, né? Não, muitas vezes as pessoas assim, por pequenas coisas, né? Por pequenas frustrações, né? Elas, como diz, entra já no sofrimento mesmo, de sintomas melancólicos para entrar com a depressão mesmo. Você percebe que é só falta de maturidade. Por exemplo, a fofoca, né? A fofoca, às vezes a pessoa, olha, eu ouvi fulano, eu estou dizendo isso, que é demanda terapêutica mesmo, que eu atendo. É que chega para você, chega no consultório. Mim, exatamente. Eu chego ali, que olha, fulano da minha família falou isso de mim, eu estou muito mal. Ou seja, não tem inteligência emocional para lidar, né, com isso e também não tem maturidade. Por quê? Porque se eu tenho clareza da minha identidade, o que uma pessoa acha de mim pouco importa, né? Então eu tenho que ter clareza de identidade, eu preciso saber quem sou eu. Né? Tem uma coisa que Leandro Carnal fala que eu acho sensacional, que cabe muito bem nisso que você está dizendo. Se fulano está dizendo, se for verdade, não tem o que ser feito. Exato. É verdade. Exatamente. Se for mentira, por que você está se incomodando, exatamente, né? Exatamente. E aí a pessoa precisa buscar ou fortalecimento emocional ou maturidade de aceitar aquilo que é. Porque se eu digo assim pra você, olha, você é preguiçosa mesmo. Se você sabe que você é preguiçosa, você diz assim, poxa, eu sou preguiçosa mesmo, eu preciso melhorar isso daí. Né? E tá tudo bem, então não preciso ficar mal com isso, né? E aí muitas vezes também a pessoa é frágil emocionalmente, então qualquer coisa derruba ela, né? Por exemplo, então uma paciente que está lá na recepção esperando para ser atendida por mim. E aí chega uma pessoa que não conhece ela, nunca viu ela, não sabe nem quem é ela. Senta perto dela e fala assim, nossa, você é estranha, você é feia, você... né? Porque existe pessoas assim, infelizmente, né? Então ela vai atendida por mim, vai embora pra casa dela e fala, poxa, eu tô estranha, não tô me sentindo bem, não tô legal. Ela olha no espelho, ela fala, parece que eu não tô mais bonita. Ela começa a se questionar. Ou seja, aquilo, né, de alguma forma, entrou dentro dela, né? O nível de influenciação é muito alto. Né? É muito, porque tá frágil emocionalmente, né? Precisa fortalecer a autoestima. Então ela já começa a mudar. Realmente, eu não tô bonita, não, realmente. Aí a pessoa diz, essa blusa não ficou boa pra você, não. Azul, né? Azul não fica bom pra você. Você já vai lá e muda. Coloca um branco, fala, não. Ou seja, né? Primeiro, eu não tenho esse fortalecimento emocional, eu não tenho clareza de identidade, então eu já cai de novo naquele lugar, de ser objeto desejante do outro. Então, pensa, agora vamos na parte principal. Quem é essa pessoa? A pessoa não parou para pensar.
Quem é essa pessoa? Que influência essa pessoa tem na minha vida? Será que aconteceu algo na vida dessa pessoa para ela chegar aqui, né, e muitas vezes está descontando em mim? Ou seja, quem tem maturidade é como um funil, um filtro, perfeito, um filtro. Como fosse um filtro, você não pode ser esponja, você tem que ser filtro, né? O imaturo, ele é esponja, ele absorve tudo. E muitas vezes isso não está dizendo de mim, está dizendo do outro. É isso que você acabou de dizer. Né? Exatamente. Porque muitas vezes quando a gente não tem, é o outro lado da maturidade. Porque a maturidade a gente desconta no outro as nossas diversas emoções, as nossas diversas frustrações, né? E a gente vai lidar com isso o tempo todo. Então, por isso, cada vez mais eu falo da importância da gente amadurecer, da gente se fortalecer emocionalmente para lidar com a vida, né? Às vezes eu digo, olha, é só a vida acontecendo. É só a vida acontecendo mesmo, não tem nada demais ali, né? Mas o sujeito está vendo algo muito terrível. E, infelizmente, é falta desse amadurecimento mesmo, sabe? Eu tive recentemente num evento que reuniam ali, tinham acadêmicos da Academia Mato Grossense de Letras, advogados, enfim, se reuniram para uma noite de samba-canção. E aí o anfitrião falava assim, olha, fiz um repertório que do século XX, nós todos aqui somos do século XX, me parece que nós éramos mais resistentes. A geração do século XXI está muito frouxa, né? Ela não tem essa resiliência. A sua experiência de consultório nos diz isso, Dalk? Sim, infelizmente. E o que mudou nesse processo, né? Eu vou dizer uma coisa, mudou bastante coisa, né? Hoje em dia, assim, a gente vê não é só isso, tá? Mas a criação extremamente protetora. Por exemplo, eu atendo adolescente e a gente percebe esse excesso de proteção. E o excesso de proteção desprotege a criança na vida adulta, ou seja, desprotege o adulto. Por quê? Vamos dizer, se a mãe não sabe dizer não para o filho, ele não aprende o não, ele não sabe lidar com o não. Então, o primeiro não da namoradinha, né, o primeiro não do emprego, ele vai se frustrar. Né? Por exemplo, eu posso dar um exemplo para você. Tem um paciente, né, que eu atendi, há pouco tempo a gente pode dizer, não pode dizer nome, né? Que eu atendi, o que acontece? Ele chegou no consultório e disse assim, não, meu pai precisa mudar, né, do condomínio que ele morava, ele precisa, né? Eu exijo que meu pai saia. Por quê? Porque ele brigou com um amiguinho por conta de uma namoradinha da escola. A primeira namoradinha frustrou. Por quê? Porque ela disse não para ele. Então ele não sabia dizer não. E aí você percebe, é claro, né, atendendo esse sujeito, que é um sujeito que tudo é sim, né? Aí, ele tá triste, o pai vai lá e dá um carro, vai lá. Então, assim, a gente vê esse excesso de proteção. Da onde vem isso? Muitas vezes esses adultos, né, foi muito limitados, muitas vezes eles não tiveram, né, condições, né, para eles mesmos, então eles querem dar para o filho. Compensação. Outras vezes porque eles trabalham o dia todo e aí o tempo que tem com o filho é essa compensação de sempre dizer o sim. Só que é muito importante isso, é muito importante, né, que os pais entendam que eles têm que criar o filho para o mundo. Então eu digo assim, tem que ser treinadores dos filhos, tem que ser treinadores para os filhos enfrentar o mundo, senão qualquer ventinho vai derrubar seu filho aí na vida adulta, né? Então essa construção hoje, vamos dizer assim, antigamente saiu de uma criação totalmente autoritária para uma totalmente permissiva, não teve um equilíbrio ali, e esse equilíbrio precisa ser buscado na nossa geração. Saímos de um extremo para o outro, né? Exatamente, e a gente vê justamente o sofrimento deles nisso, né? Aí quando vai passando, a gente vai trabalhar no amadurecimento, você percebe, nossa, olha só, e eles exigem isso, tá? Eles exigem, eles mesmos estão pedindo ali um limite dos pais, que os pais não estão conseguindo atender, né? Então a gente vê um prejuízo muito grande, porque quem vai ser esse adolescente? Vai ser aquele que, quando casar, vai dar trabalho para a esposa, né? Não vai ter maturidade para lidar com as próprias emoções, né? Como que ele lida com o não, né? Já frustra, já está gritando, né? Já está... Até no próprio mercado de trabalho, né? Vai ter uma dificuldade. Exato. Então, assim, afeta todas as áreas, né, da sua vida. Eu falo que a maturidade... você escolhe, né? Você escolhe ser maduro, né? Porque é como você passa isso ao longo da vida. Como que eu lido com isso, né? De frente, a maioria das pessoas fogem, né? Entram num período de fuga. Então ele determina também o seu futuro. A maturidade determina o seu futuro. Né? Então bora pegar as rédeas, meu povo. Vamos trabalhar o autoconhecimento e passar pelas dificuldades da vida, porque elas forjam
elas forjam a maneira como a gente vai estar bem ali na frente. Exatamente, não tem outra forma. Eu falo que 80% é na prática mesmo de você passar, né? Vamos dizer aí, 20% você pode aprender, sim, com os erros do outro, sabe? Eu aprendo coisas dos outros. Como, Davi? Lendo um livro, às vezes a pessoa, 20 anos da vida dela, ela ali você consegue, né, ler ali e absorver aquilo ali em 2 meses, ou 1 mês ali, um livro, né? Mas o principal é realmente a prática, é a sua vida. Então, não fugir das dificuldades da vida, lidar com as suas frustrações, né? Eu acho que lidar com as frustrações está ali 50% ali de adquirir uma maturidade para a sua vida, né? E se as pessoas perguntam assim, mas por quê? Por que eu tenho que adquirir a maturidade na minha vida? Olha, para você prosperar na sua vida. Por quê? Porque está escrito, mais um, princípios bíblicos. Eu gosto de dar exemplos de vários livros que eu leio, mas eu dou exemplo muito da Bíblia, porque a Bíblia não é um livro evangélico, é um manual do ser humano. Tudo tem ali. Então está escrito ali, a maturidade é a porta para a prosperidade. Então está na porta ali. Para você prosperar, você precisa amadurecer. Senão você não vai conseguir amadurecer nas outras áreas, né? Você vai ficar ali sempre um menino, sempre esperando sempre um mingauzinho e nunca vai conseguir comer alimento sólido, né? Eu falo na minha rede social, por exemplo, tá ali para pessoas que querem alimentar de alimento sólido, porque dói, né? Muitas coisas dói, que você fala pra pessoa, o que essa pessoa tá achando que é para me falar isso daqui, né? E a própria mudança é incômoda, né? Exato, exatamente. Então, muito obrigada pelas informações. Nada, imagina. Hoje você conhece a trajetória da Eliana Aline. Há 21 anos ela iniciou a sua história com crochê, mas somente há 5 anos decidiu transformar o hobby em uma profissão. O que começou como um hobby se transformou na principal fonte de renda para a artesã Eliane Aline. Inspirada pela avó Adeli, que adorava costurar, ela aprendeu o crochê e com ele transformou sua paixão em um negócio de sucesso. E eu, com 15 anos na época, aprendi a fazer para produzir para ela. E a minha avó costurava, enfim, e eu sempre fui muito envolvida nisso, né? Eu ficava horas vendo ela costurar até tarde, tanto peças para ela quanto para mim. Anos depois, Eliane se reencontrou com o crochê. Formada em História pelo UFMT e professora em Mato Grosso, foi durante a pandemia que encontrou na arte-terapia uma forma de lidar com a ansiedade. Uma amiga minha falou assim, amiga, se você quiser, o que você está sentindo é crise de ansiedade. Eu trato isso como psicóloga e eu faço arte-terapia, que é o crochê que ela me indicou. Se você quiser, eu te ensino. Falei, olha, eu não sei, faz tanto tempo que eu não faço, vou tentar fazer. Não demorou muito até que as primeiras encomendas começassem a surgir. E com o apoio de sua prima, Eliane percebeu que poderia transformar seu talento em um negócio. Maravilhoso, sua prima, o que você faz é muito lindo, vamos postar no Instagram. E eu, o que é Instagram? Ela baixou o aplicativo e começou a alimentar as redes sociais, enfim. E foi mais ou menos isso. Além de encomendas de saias, tops e peças de moda, a artesã conta que já recebeu pedidos surpreendentes. Um deles foi de confeccionar peças não para uma pessoa, mas sim para uma árvore pata de vaca. Esse tipo de trabalho já era familiar para Eliane, mas ela nunca havia feito algo assim antes. Porque normalmente eles pedem um aplicativo, enfim. Ela falou, eu quero que você venha na minha casa, que eu preciso conversar com você. E aí chegamos lá, ela mostrou a árvore, ela mora num condomínio fechado, e aí tem uma árvore na frente da casa dela, e pata de vaca, e ela falou assim, eu quero cobrir toda essa árvore de crochê pro Natal. Então eu cataloguei, eu ia fazendo as peças, e eu ia colocando 1, 2, 3, foram 22 peças, tirar todas as medidas, tirar foto e catalogar tudo. E quando eu chegar lá, eu sabia certinho aonde eu tinha que colocar cada um, unir. Já para o futuro, a artesã conta que reserva alguns planos. Que eu quero oferecer aulas para mulheres que não têm condições. E ensinar tudo, sabe? Desde produzir a peça até precificar e falar... Sabe, você consegue, porque se Deus me deu esse dom e colocou tantas pessoas maravilhosas na minha vida, por que não? Doença crônica que atinge pelo menos 10% das mulheres do mundo, o lipedema ainda é subdiagnosticado e
que pode ser confundido com a celulite. O lipedema é uma condição que afeta muitas mulheres, mas ainda é pouco conhecida. Oficialmente classificada como doença em 2022, ela causa o acúmulo de gordura nas pernas e tronco, trazendo dor, sensibilidade e várias complicações no cotidiano de quem convive com ela. Ela é uma inflamação crônica da gordura, que causa uma compressão no sistema linfático, causando um congestionamento. Então a gente tem uma inflamação, tem edema pela compressão da gordura nas outras estruturas, como os nervos e os vasos. Essas pacientes também sentem muita dor, a palpação ou só por existir. Além de ser crônica, o lipedema é uma condição progressiva, ou seja, que evolui com o tempo. No estágio 1, por exemplo, as pacientes geralmente sentem dor, relatam sensação de ganho de peso e dificuldade para ganhar massa muscular, mesmo com a realização de exercícios físicos. O estágio 2 já apresenta o aspecto de celulite, os bolsões de gordura, o garrote no tornozelo e assim a progressão para o estágio 3, que o estágio 3 também vai causar a imobilidade. São pacientes que já têm dificuldade de fazer uma atividade física, de caminhar. A causa exata do lipedema ainda não é completamente compreendida, mas sabe-se que mudanças hormonais, como a menarca, a gestação e a menopausa, podem desencadear o surgimento da condição. Já o tratamento pode seguir duas formas de abordagem, a conservadora e a cirúrgica. Tratamento conservador, que é tudo que for anti-inflamatório. Então, nós trabalhamos hoje com a pressoterapia, que é uma bota de drenagem mecânica, mais a drenagem manual, e o uso do laser, do LED, de exercícios em plataforma vibratória, meias de compressão e, claro, alimentação e atividade física focada em alimentação anti-inflamatória. O diagnóstico do lipedema é clínico e exige uma avaliação médica cuidadosa. Mostrar que existe tratamento, que o lipedema tem um controle dessa doença e que existe realmente uma causa para tanta dor como elas sentem, eu acho que é a melhor forma de combater o lipedema hoje. Há 2 décadas, Jean, que aprendeu o ofício com o pai, mantém uma loja no bairro Bela Vista, em Cuiabá, onde comercializa e fomenta a arte regional, com esculturas, souvenirs pantaneiros, doces típicos e licores. Objetos artesanais são apenas lembranças de viagem? Para o artesão regional Jean Cássio Correia da Costa, com mais de 20 anos de experiência, a resposta é não. Meu primeiro contato com o artesanato foi uma coisa bem interessante. É de família. Meu pai é artesão. É artesão até hoje. E nós estamos seguindo os traços familiares. Né? O artesanato, acho que desde da barriga da minha mãe já estava mexendo com o artesanato, mentalmente. Hoje, ele segue os mesmos passos, mas com um diferencial. Trabalha com materiais recicláveis, tornando a arte também sustentável. A gente está andando na rua, vê um pedaço de uma madeira, um pedaço de alguma coisa, eu não enxergo como lixo, eu enxergo como uma oportunidade de criação. Tanto é que em alguns lugares eu estou pegando galhos secos, do outro lado eu estou vendo uma peça quebrada, eu posso estar restaurando, modificando ela. Para Jean, o trabalho do artesão regional vai muito além da estética. Ele ajuda a preservar a cultura regional e manter viva a identidade mato-grossense. Como que eu falo, né? Aqui é aniversário de Cuiabá todos os dias. As peças típicas da região estão sendo esquecidas. Então o artesão é fundamental para manter essa cultura viva. Relembrar o passado com o presente sendo trabalhado e criando novas peças para o futuro. Diferente de muitos artesãos, Jean prefere vender diretamente para o público. E seu ateliê funciona como uma loja e também como espaço de criação interativa. Eu deixo o pincel aberto. O que é o pincel aberto? Muitas peças sem pintura e pintadas. Se a pessoa quiser assim, eu posso pintar agora? Está aberto. A arte está sempre aberta para a pessoa. As peças são feitas com madeira reaproveitada e mais de 20 materiais sustentáveis, como resina, pó de madeira e giz. Pedaço de alguma coisa eu não enxergo como lixo, eu enxergo como uma oportunidade de criação. Tanto é que em alguns lugares eu estou pegando galhos secos, do outro lado eu estou vendo uma peça quebrada, eu posso estar restaurando, modificando ela. Então, é enfilado. Esse aqui, muitas pessoas podem ver como uma coisa que não está agregando, eu posso
estar olhando, posso estar agregando e diferenciando essa peça. Mais do que objetos decorativos, cada peça carrega um pouco da história e da identidade mato-grossense. Jean segue transformando materiais e ressignificando o passado para o futuro. Uma satisfação enorme. Esse aqui está acima do dinheiro. Tem coisa que está acima do dinheiro. O Papo Poesia de hoje conta com a participação da imortal Olga Ferreira Castrilon, que ocupa a cadeira de número 15 na Academia Mato Grossense de Letras. O poema se chama Cáceres, Princesa do Alto Paraguai, de Natalino Ferreira Mendes. Descia o rio dos Paiaguás, princesa linda das terras diamantinas do Alto Paraguai. Vinha de longe, muito longe, num airoso barco ornado de vitórias régias. Seu nome ninguém sabe. Encantada com a visão das terras que se espraiam desde o rio até a Serrania Azul, do lado que o sol nasce, a praia abicou no ponto em que o Paraguai graciosa curva descreve antes de procurar o sul. Em êxtase ficou, voltada para o poente. Alguns naturais acorreram e, plantando suas choças de folhas de palmeiras, fizeram-lhe a corte. Assim nasceu Cáceres, a princesa do Alto Paraguai. E com poesia, a gente chega ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode mandar sugestão de assuntos que você gostaria de assistir aqui no Papo. Para isso, você pode fazer contato através das nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece na tua tela. É também por esses caminhos que você pode fazer contato se quiser ter a sua marca divulgada aqui no programa. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem a gente está de volta com muito mais informação e eu espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!